E aí, pessoal, beleza? Então, estamos aqui agora para a gente gravar nossa aula de resolução da prova da ESA de 2020, 2021, tá certo? Espero que você fique atento aí às resoluções e, de preferência, que você já tenha estudado todo o conteúdo da sua prova para vir aqui resolver prova. Gente, resolver prova é a última coisa que você faz. Primeiro estuda todo o conteúdo para depois você resolver prova, a não ser que você resolva as questões de prova já separadas por tema. Ah, estudei função do primeiro grau, resolva as questões da prova de função do primeiro grau. Se você já tem isso separado, aí ok. Mas se você está vindo aqui resolver prova querendo aprender a matemática, esquece. Volta lá e aprende as matérias primeiro. Você muito dificilmente vai conseguir aprender resolvendo prova. Tá certo? Vai ser um estudo mais demorado. Então, como a gente quer que você passe mais rápido possível na sua prova, a gente vai pelo caminho certo, que é você estudar realmente a matéria para depois vir para cá para resolver as provas. Vamos lá, vamos para a resolução da prova. Bom, pessoal, vamos ler a primeira questão, né? Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr² vezes a altura, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui volume igual a π? Pessoal, na verdade, esse exercício aí, ele poderia ter começado daqui, ó. Quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Porque tudo que ele informou antes, você já tinha que saber. O cilindro equilátero, primeiro o cilindro, né? O cilindro é aquele sólido que o volume é igual à área da base vezes a altura. E a área da base, aquela base é um círculo, então seria π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Esse seria o volume. Você já tinha que saber isso. E também você tem que saber que o cilindro equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, tudo isso que ele te informou, você já tinha que saber. Tá bom? Mas eles mesmo assim informaram. Beleza. Então, ele falou que o raio é igual a π. E a gente sabe que a altura é 2 vezes o raio. Então, a altura será 2 vezes π. Então, eu tenho o raio, que é igual a π, e eu tenho a altura, que é igual a 2π. Vou simplesmente jogar na fórmula que ele me deu ainda. Ele me deu a fórmula. Então, ó, π é π mesmo, o raio é o π elevado ao quadrado, e a altura é 2π. Então, o volume vai ficar aqui, ó, presta atenção. O expoente do π aqui é 1, o expoente do π aqui é 2, esse aqui também não tem nada, é 1. Então, eu somo os expoentes, vai ficar 1 mais 2 mais 1, vai ficar 4. Então, vai ficar o 2 aqui, vezes π elevado a 4. Por que o π elevado a 4, pessoal? Porque é 1 mais 2 mais 1, 4. Tá certo? Então, eu somo os expoentes dos π's, porque está multiplicando, e faço aqui, conservo aqui o 2. 2 vezes π vezes π vezes π, vai ficar π elevado a 4. Acabou aqui a minha questão. Essa já é a resposta da sua questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, gente, eu passando o olho nessa questão, antes mesmo de ler, algumas coisinhas já me mostram que essa aqui vai ser uma questão de conjunto, que eu vou ter que colocar os conjuntos e resolver. Ó, vamos ler. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos. Então, isso aqui, gente, isso aqui é o total. Então, o total de alunos foram 200. Sobre o curso de língua estrangeira, 110 responderam que frequentam o curso de inglês. 28 responderam que frequentam somente o curso de espanhol. Somente o curso de espanhol. Cuidado com isso. E 20 responderam que frequentam ambos, inglês e espanhol. Então, 20 é inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum dos dois cursos? Então, a primeira coisa, eu vou ter que identificar isso tudo. Ó, eu tenho o curso de inglês, eu tenho o curso de espanhol. Presta atenção para você aprender bem isso aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, quem fala apenas inglês. Apenas inglês. Vamos anotar isso? Isso aqui é apenas inglês. Aqui é quem fala apenas
é espanhol, né? A outra ali, espanhol. Aqui é quem fala inglês, inglês e espanhol. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos circular tudo aqui. E aqui fora, tá quem fala nenhuma. Aqui fora. Tá certo? Então vamos colocar os dados aqui. Vamos colocar os dados, ó. 200 alunos, 110 responderam que frequentam o curso de inglês. Pessoal, muito cuidado aqui. O 110 não é aqui. Isso aqui é quem fala apenas inglês. O 110 é esses dois juntos. É quem fala apenas inglês e quem fala inglês e espanhol. Então eu não vou mexer nesse cara por enquanto. Segura esse 110 aí. 28 responderam que falam somente o curso de espanhol. Ah, somente o curso de espanhol? Então tá certo. Eu vou colocar aqui os 28, que é quem fala apenas espanhol. 20 responderam que frequentam ambos. 20 responderam que frequentam ambos. É o pessoal que fala inglês e espanhol. Então agora, eu sei que... Presta atenção agora. Vamos voltar no 110. Porque a gente sempre começa com esse do meio aqui, tá, gente? Se 110 falam inglês, é quem fala apenas inglês e quem fala inglês e espanhol. Então quem fala apenas inglês é o total, os 110, menos os 20. Olha só, 110 menos 20 dá 90. Presta atenção, então. Eu tenho 90 que fala apenas inglês, 20 que falam inglês e espanhol. Então, se eu pegar os 90 que falam apenas inglês e os 20 que falam inglês e espanhol, 90 mais 20 vai dar os 110 que falam inglês. Porque quem fala inglês é quem fala apenas inglês ou fala inglês e também fala espanhol. Porque quem fala inglês e espanhol, fala inglês. Entende o que a gente está falando? Então, repare o seguinte. Se você pegar esses valores que estão aqui, 90 mais 20 mais 28, 90 mais 20 mais o 28, esse valor de 90 mais 20 mais 28 não vai dar os 200 no total. Isso aqui deu 138. Então está faltando gente. Esse pessoal que está faltando é quem fala, que não fala nem inglês nem espanhol. Então se eu tenho 200 pessoas no total, que é o meu conjunto universo, esse aqui é o universo, 200 pessoas, e 138 não falam nenhuma das duas, eu tenho menos 200 menos 138 dá 62 pessoas. Então, 62 pessoas não falam nem inglês nem espanhol. Então, 62 pessoas não falam nem inglês nem espanhol. Ele pergunta qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum dos dois cursos. Pessoal, a probabilidade é sempre o evento sobre o espaço amostral. O que é o evento? É o que você quer. O que eu quero? A quantidade de alunos que não falam nenhuma das duas. Quem é que não fala nenhuma das duas? 62. Quem é o espaço amostral? É tudo. Quem é o todo, nesse caso? 200. Então, minha probabilidade, pessoal, minha probabilidade é 62 dividido por 200. Minha probabilidade dá 0,31 ou 31 sobre 100. Poderia estar assim a sua resposta, 31 sobre 100 em forma de fração, ou 31%. Tá? 0,31 é só transformar em fração, escreve o número de novo. Escreve o número de novo, 31, sem a vírgula. E aqui a quantidade de zeros depois do 1 que tiverem de algarismos depois da vírgula. Isso aqui é número decimal, dá uma revisada no número decimal se não souber fazer isso aqui. Eu tenho 1, 2 algarismos, 1, 2 zeros. Então 31 sobre 100, que também seria, se você pegar o 0,31, que está em decimal, a probabilidade do número decimal, multiplicar por 100, você vai ter essa probabilidade em porcentagem. A sua prova pode ter essa resposta dessa forma ou dessa forma. Você tem que saber responder das três formas, beleza? Então essa questão era bem interessante para a gente aprender conjuntos e relembrar o conceito básico de probabilidade. Evento é o que você quer, dividido pelo espaço amostral, que é o total do que você está comparando ali. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, essa questão aqui ela é muito mais uma questão de progressão aritmética do que uma questão de geometria. Vamos ler a questão. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x2 menos 5 e estão em progressão aritmética, a nossa famosa
PA. Nessa ordem. Ó, então eu tenho um triângulo. Deixa eu colocar esse triângulo bem no cantinho aqui, porque a gente praticamente não vai usar o triângulo. Eu tenho um triângulo. O triângulo é x mais 1, 2x, x2 menos 5. Eles estão nessa ordem, eles formam uma PA. Então, pessoal, é o seguinte, numa PA, quando eu tenho três termos, o do meio menos o anterior é igual ao último menos o do meio. Por quê? Porque o do meio menos o anterior, o primeiro ali, é a razão, porque numa PA, sempre um termo menos o anterior é a razão dela. Então, a razão se mantém constante, então eu fico com a razão constante, então a razão do segundo termo menos, fazendo o segundo termo menos o primeiro, tem que ser igual à razão do terceiro termo menos o segundo, porque a razão é constante. Esse exercício é bem manjado, tá? De PA. Então, resolvendo aqui, 2x menos x menos 1, o menos troca o sinal dos dois, é igual a x2 menos 5 menos 2x. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau, eu tenho que resolver, vou jogar todo mundo para o lado direito. Então vai ficar 0 igual x2 menos 5 menos 2x, que já estava na direita. O pessoal que passa para a esquerda passa trocando o sinal. Então ficou 0 é igual a x2. O menos 2x mais x dá menos 3x. E o menos 5 mais o 1, esse menos 5 mais esse 1, dá menos 4. Isso é a equação do segundo grau, tem que resolver. Delta igual a B2 menos 4AC. Se você está começando, você provavelmente vai resolver isso por delta. Mas se você já está mais avançado, você faria por fatoração. Eu vou fazer dos dois jeitos e vou te mostrar que dá a mesma coisa. Menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 4. O delta, pessoal, daria 9 mais 16, daria 25. Então, o x ficaria sendo menos b, que daria o 3, mais ou menos raiz de 25 sobre 2a. Gente, eu não estou fazendo isso aqui devagar, delta, bonitinho, explicando, porque tem a equação, um vídeo, uma aula de equação do segundo grau no canal para você aprender lá. Isso aqui é para você que já estudou toda a matéria e está aqui resolvendo agora a questão de prova. Então, agora fica 3 mais 5 sobre 2, que é igual a 8 sobre 2, que é 4, ou 3 menos 5 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Essas são as minhas duas raízes. Você poderia ter feito isso aqui simplesmente, pessoal, aqui agora, fazendo pela fatoração. Presta atenção aqui na fatoração. Se você não viu a aula de fatoração, assiste lá. Se não está indo no canal, manda um comentário para a gente gravar lá. Aqui, ó, o produto dos números tem que ser menos 4, é sempre o cara do final. Esse cara no final aqui tem que ser o produto dos dois números da fatoração e esse do meio tem que ser a soma. Dois números que o produto dá menos 4 seria menos 1 e 4, 1 e menos 4. Quais outros dá menos 4? 2 e menos 2. Só que a soma tem que dar menos 3. Quem que é somados aqui? Qual par aqui que somado dá menos 3? O 1 e o menos 4. Então, o 0 seria igual a x mais 1 vezes x menos 4. Então, para achar as raízes, eu pego o x mais 1 e igual a 0. X é igual a menos 1. Pego o x menos 4 e igual a 0. X igual a 4. Repare que eu tive as mesmas raízes aqui quando eu fiz o delta, que era 4 e menos 1. Então, eu vou tentar aqui colocar as duas raízes, só que eu já vejo que o valor de x igual a menos 1, se eu colocar o x igual a menos 1, o que ia acontecer com esse triângulo? Substituindo o x por menos 1 aqui, ficaria menos 1 mais 1 daria 0. Aqui, menos 1 ao quadrado, nesse lado aqui, menos 1 ao quadrado daria 1, menos 5 daria 1, menos 5 daria menos 4. E se eu colocasse o x igual a menos 1 aqui, ficaria 2 vezes menos 1, daria menos 2. Então, esse triângulo não existe. Não poderia ser esse. Vou substituir agora o x por 4, que é o outro valor de x que a gente achou. Um dos lados do triângulo ficaria aqui, ó, x mais 1. X mais 1 seria 4, mais 1 seria 5. Aqui, no lugar do x2 menos 5, o x é igual a 4, ficaria 16 menos 5. 16 menos 5, 11, né? 11. Já colocando um 9 aqui, não sei de onde eu tirei esse 9.
E o 2 vezes 4 daria 8. Se você reparar, pessoal, de 5 para 8, você aumentou 3. De 8 para 11, você aumentou 3. Graças a Deus, deu uma PA. Foi somando sempre de 3 em 3, então você fez toda essa conta, não foi à toa, você está no caminho certo. Ele pediu o perímetro. Tá, gente? Ali a gente só achou o x e substituiu. A gente achou o x aqui, ó. Achamos o x igual a menos 1, substituímos onde tinha x aqui, deram esses valores. Como deu zero, lado negativo, a gente sabe que esse triângulo não existe. Substituímos o x igual a 4, aqui no x igual a 4, x igual a 4, x igual a 4, achamos os valores dos lados, realmente deu um triângulo e os lados realmente estão a PA, 5, 8 e 11. Então ele quer o perímetro, é a soma dos lados. Então, o perímetro daria 19 mais 5, 24. Essa seria a resposta final do exercício. Beleza? Então, esse exercício passava por tudo isso. Lógico, no dia da prova, ou você faria a equação do segundo grau fazendo delta, ou você faria do jeito que eu fiz aqui a fatoração. Tenho certeza que se você estudar a fatoração, você vai conseguir fazer isso aí, e é muito mais rápido, muito mais simples do que o delta. Isso vai funcionar quando? Quando o A for 1, e quando as raízes forem inteiras, tá bom? Tenta fazer por fatoração, não conseguiu fazer, olha, aquela ali eu bato o olho e já vejo que vai dar para fatoração. Quando os números são muito grandes, muito feios, aí vai para o delta mesmo, não fica perdendo muito seu tempo, beleza? Mas é uma dica para você aí tentar fazer pela fatoração. Bom, gente, a prova da ESA, ela não costuma... ela mescla muito os assuntos, né? Tem ano que ela vai lá, coloca 3, 4 questões de função, tem ano que ela vai lá e coloca um monte de polinômio, ela vai mesclando aquilo que ela cobra mais, ela não tem um padrão. Mas se tem uma coisa que cai muito na prova da ESA, é a lei dos cossenos, que é essa questão aqui. Então ele fala pra gente o seguinte, ó, uma pequena praça tem um formato triangular, então vou desenhar o triângulo aqui. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Gente, raiz de 37, 4 e 3. Eu não preciso saber quanto que é raiz de 37, mas eu sei que raiz de 37, olha, eu tenho 36 e eu tenho, depois do 36, que é 6 ao quadrado, eu tenho 49. Então, raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7. O que está entre 36 e 49 é 6, alguma coisa. Então, esse lado aqui é 6, alguma coisa. Então, ele é o maior lado desse triângulo. Isso é importante, essa informação do exercício. Então, qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? O maior lado é esse raiz de 37, então ele está querendo saber este ângulo aqui. Nós vamos usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, para quem não está acostumado, eu tenho um alfa aqui, um A, um B e um C. O A ao quadrado é igual ao B ao quadrado, mais o C ao quadrado, e disso é Pitágoras. Pitágoras até aqui, só que vem um menos 2 BC cosseno de alfa, aí vira lei dos cossenos. O A é sempre o lado oposto ao ângulo que você vai utilizar. Então, nessa questão, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, eu vou achar o ângulo. Olha como é que vai ficar aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno do ângulo. Repare que o oposto aqui vai ser o A. Então, o A é raiz de 37. O B e o C, pessoal, tanto faz a ordem que você coloca. Se você colocar o B igual a 4, o C igual a 3, ou B igual a 3, o C igual a 4, não faz diferença. Tá bom? O importante é o A. O A você não pode trocar ele, não. Então, o A fica sendo raiz de 37 ao quadrado, é igual ao B, que é 4 ao quadrado, mais o C, que é 3, que fica ao quadrado, menos 2 vezes o 4, vezes o 3, vezes o cosseno de alfa. Raiz de 37 ao quadrado é 37, corta o ao quadrado com a raiz. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Então, fica menos 2 vezes 4 vezes 3. Isso aqui dá 24 cosseno de alfa. Vou jogar o menos 24 cosseno de alfa para o outro lado. Ele vai ficar positivo, vai ficar 24 cosseno de alfa é igual a 25, que é o 16 mais 9, e o 37 passa para o outro lado, menos 37. Então, o cosseno de alfa, aliás, 24 cosseno de alfa, é igual ao 25 menos 37,
vai dar menos 12. Menos 12. Então, o cosseno de alfa, ele é menos 12 dividido por 24. O cosseno de alfa é igual a menos 1 sobre 2, dividindo todos os dois por 12. Fizemos toda essa continha aí. Vamos chegar agora na resposta. Ainda tem que pensar um pouco na resposta. Bom, lembrando o círculo trigonométrico aqui, a gente tem os ângulos de 30, 45 e 60. Aqui tem o ângulo de 90, aqui tem o ângulo de 120, 135 e 150. Primeira coisa, eu já sei que o meu ângulo vai ser maior que 90, porque o cosseno deu negativo. O cosseno negativo, aqui no triângulo, o ângulo é de 0 a 180, o ângulo aqui, entre 0 e 180. Então, como o cosseno deu negativo, quando o ângulo está entre 90 e 180, o cosseno é negativo. Então, a gente já sabe que o nosso ângulo está entre 90 e 180, já começa por aí. E aí o seguinte, olha, o 30, ele tem o mesmo módulo do cosseno de 150. O 45 tem o mesmo módulo de cosseno de 135. E o 60 tem o mesmo módulo do cosseno. O cosseno de 60 tem o mesmo valor em módulo do que o 120. Qual é o ângulo que o cosseno dá meio? Pensando no valor positivo. O cosseno da meia é 60. Então, 60 graus. Só que a gente sabe que, na verdade, nosso ângulo está entre 90 e 180. Quem é o correspondente ao 60 aqui no outro quadrante? Que tem o mesmo valor, só que com sinal negativo. O 120. Então, não é o 60, é o correspondente ao 60, é o ângulo de 120 graus. Tá? Se você não sabe, não viu a aula de lei dos cossenos ainda, lá no canal já tem a lei dos cossenos hoje. Então, dá uma olhada lá para você aprender a lei dos cossenos. Essa questão é uma aplicação dela nessa prova da ESA, beleza? Bom, pessoal, essa é uma questão de números complexos, né? Então, ele fala que o número z, esse número que está aqui, ó, 5 mais i a menos 2i, é um número imaginário puro. Gente, o nosso número imaginário, ele é da forma a mais bi. Opa, fiz errado aqui. A mais bi. Para ele ser imaginário puro, isso aqui que é a parte real dele, tem que ser igual a zero. Então, primeiro eu vou arrumar isso aqui, porque do jeito que está ali, não dá para a gente fazer. Então, eu vou aqui multiplicar pelo conjugado. É assim que a gente some com o denominador. Então, o z, fazendo aqui em cima o 5 multiplicando o a, o 5 multiplicando o i, o 2i, né? Depois o i multiplicando o a fica ai, e o i multiplicando 2i fica 2i ao quadrado. Embaixo fica o quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos o quadrado do segundo, fica 4i ao quadrado. Então, o z, pessoal, fica sendo 5a mais 10i mais ai. Repara, gente, que, não sei se você se lembra, mas i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, ali 2i ao quadrado, o i ao quadrado aqui vale menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui embaixo fica a ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, ó. O i ao quadrado aqui é menos 1. Então, aqui fica a ao quadrado. E ali, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, repara que eu tenho um número real aqui embaixo. Isso aqui não vai interferir para a gente. Eu preciso que a parte real aqui em cima, quem é a parte real aqui? É o 5a. E esse menos 2 aqui, ou seja, o 5a menos 2, seja zero. O que está ali em cima de real seja zero. Então, era só isso aqui agora. Então, 5a é igual a 2, o a vai ser 2 sobre 5. Então, a primeira coisa, vamos lá, se você não entendeu, presta atenção. Eu arrumei aqui, tá? Então, a parte real aqui, que não tinha i, ó, aqui é parte imaginária, tem i. Isso aqui não tem i, isso aqui não tem i. Então, isso aqui é a parte real. Peguei o 5a junto com o menos 2. Isso aqui tem que dar quanto?
tem que dar 0, porque ele falou que é imaginário puro, eu não tenho parte real. Beleza? Lembrando, se você não aprendeu números complexos, você não vai aprender resolvendo questão de prova. Você vai ter que primeiro aprender a matéria de números complexos, tá certo? Para depois aprender as questões de prova, tá? Se não tiver a playlist com números complexos ainda, deixa o seu comentário, se você não assistiu ainda, para você assistir lá depois, beleza? Bom, um anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes deverá ser criada essa senha? Legal isso aqui, né? Então, o anagrama, pessoal, quando você tem um anagrama, por exemplo, a palavra amor, né? Quantos anagramas tem? Ela tem 4 letras, os anagramas seriam 4 fatorial. Agora, quando você tem a palavra Ana, a palavra Ana não seria simplesmente 3 letras, 3 fatorial, porque o A repetiu. Então, você põe sempre fatorial da quantidade que repetiu cada letra. Então, Ana seria dado por isso. Foxtrot. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 fatorial. Agora, você tem o O repetindo aqui, ó. Então, você vai dividir por 2 fatorial. Tem alguma outra letra que repete? Tem. Ó, o F não repete, o X não repete, mas o T repete. O T repete. Então, como o T repete, ele repetiu 2 vezes, coloca 2 fatorial aqui embaixo. Então, o resultado disso seria 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, vezes 2 vezes 1, que é o 2 fatorial do outro lado ali. Esse 2 corta com esse 2 a gente pode simplificar com 4, fica 2. E aí a gente fica com essa conta aqui, ó. Essa conta aqui agora. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Primeira dica para você, pega esse 5 com esse 2, isso aqui vai virar um 0 no final do seu número. E agora 7 vezes 6 dá 42. 7 vezes 6, 42. E pega o 42 e multiplica pelo 3, que sobrou ali, ó. Sobrou o 3 aqui. Então, 42 vezes 3, 126. Fica mais fácil, né, você fazer essa conta dessa forma. Beleza? E acabou aqui. Quando tiver repetição no anagrama, você tem que dividir pelo fatorial das letras que repetem, a quantidade de vezes que ela repete. Beleza? Bom, gente, essa questão aqui, ela é simplesmente definição, tá certo? E aí era ter a definição conceitual bem definido, tá certo? Se, para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contínuo no domínio D, o x1 é menor que o x2, então eu tenho um valor menor que o outro, o x1 é menor, f de x1 é sempre menor que f de x2, né? Porque ele falou para quaisquer valores de x1 e x2. Então, podemos afirmar... Gente, podemos afirmar que a função f pessoal, se quando o x1 ele é menor que o x2, o f de x1 é menor que o f de x2, quer dizer que essa função é uma função crescente. Só isso. Tá certo? Então, as funções crescentes são aquelas funções que quando você aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Ou seja, se o x1 é menor que o x2, o f de x1 vai ser menor que o f de x2, porque o f de x2 vai ser maior, porque conforme aumenta o x, aumenta o y. Essa questão era apenas isso, pessoal, beleza? Bom, essa questão ela é bem interessante porque você faz uma conta bem simples, mas você tem que estar atento. Bom, a matriz é uma matriz 3x3. Então, é uma matriz 3x3, eu tenho um A, um B, um C, um D, um E, um F, um G, um H, um I. Tenho esses elementos aí, essa é a nossa matriz A, de ordem 3x3. Seja uma matriz de ordem 3, né? Que determinante de A é igual a 4. Então, determinante de A
é 4. Pera aí, Edi, como é que você sabe que ela é quadrada? Porque se tem determinante, tem que ser matriz quadrada. Então, determinante 2A. Gente, se você fizer o 2A, é multiplicar a matriz inteira por 2. Então, seria 2A aqui, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I. Então, você multiplicou todas as linhas por 2. E toda vez que você multiplica cada linha que você multiplica por um valor, você multiplica o determinante. Então, se eu multipliquei a primeira linha por 2, eu vou pegar o determinante de A, agora eu vou fazer um determinante de 2A. Eu vou pegar o determinante de A, que era 4. Se eu multipliquei uma linha por 2, multiplico o determinante de A por 2. Multipliquei outra linha por 2, vou multiplicar por 2 de novo. Multipliquei a linha por 2, multiplico por 2 de novo. O determinante de 2A não vai ser 2 vezes o determinante de A. Vai ser aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8 vezes 4 dá 32. Então, foi de 4 para 32, multiplicou por 8 vezes. Tá certo? Muito cuidado, muita gente errou essa questão fácil, marcando que ia aumentar de 4 para 8, multiplicando só por 2 e errava dessa forma. Cada linha que você multiplica por 2, você multiplica por 2 o resultado do determinante. Então, você tinha que multiplicar por 2, por 2, por 2, porque eram 3 linhas que você multiplicou. Beleza? Essa questão era muito interessante. Era na teoria, aquela teoriazinha no final de determinantes. Bom, gente, a questão fala, ó, o valor que deve ser somado ao polinômio 2x3 mais 3x2 mais 8x mais 15 para que ele admita 2i como raiz. Espera aí, gente, antes de mais nada, se eu tenho 2i como raiz, com certeza eu tenho menos 2i, porque as raízes imaginárias elas sempre vêm aos pares conjugados. Sendo i a unidade imaginária. Então, eu tenho aqui o polinômio. Então, gente, se ele tem 2i como raiz, ele tem que ser divisível pelo x menos esse 2i. E ele também tem que ser divisível pelo x menos o menos 2i. Então, fica divisível também por 2, o x mais 2i. Se você fizer uma multiplicação disso, vai dar x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, porque eu tenho um produto da soma pela diferença. Dá uma olhada lá na playlist lá de álgebra produto notável. 4i ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado vale menos 1. Então, fica menos 4 vezes menos 1. Então, fica x2 mais 4. Então, esse polinômio, o polinômio para ele admitir 2i e menos 2i como raízes, ele tem que ser divisível por x2 menos 4. Vamos fazer a divisão desse polinômio aqui, que a gente tem, pelo x2 mais 4, e a gente vai entender o que a gente tem que fazer para dar a resposta que o exercício quer. Entender o que ele pediu. Eu vou dividir, vai dar 2x, vai dar menos 2x3, né? Porque aqui 2x vezes o x2 dá 2x3, passa para o outro lado menos 2x3. 2x vezes 4 dá 8x, passa para cá menos 8x. Coloquei o x embaixo de x, x3 embaixo de x3. Cortou o x3, cortou o 8x, deu 3x2 mais 15. Aqui eu vou dividir, vai dar por 3 agora, vai ficar 3x2, né? Vai passar para cá menos 3x2, mais 12, né? Mais 12, que vai passar para cá menos 12. Então, esse x2 corta e o x 15 menos, o x2 corta e o 15 menos 12 dá 3. Então, quer dizer que sobrou 3. Então, na verdade, como sobrou 3, eu teria que, na verdade, subtrair 3 daquele polinômio para o resto não sobrar 3. Então, na verdade, eu teria que somar aquele polinômio por menos 3 para não ter resto e aquele polinômio ser realmente divisível. Esse final aqui, em que você teria que passar a resposta de menos 3, que foi o resto aqui, de mais 3, desculpa, que foi o resto aqui, para menos 3, que na verdade você teria que ser o oposto ali para poder subtrair esse resto, era a parte mais complicada desse exercício. O resto, todo que a gente fez, apesar de você talvez achar um pouco complicado, mas isso a gente faz direto nos exercícios, nos livros, é bem trivial.
para quem aprende polinômios. Esse final que foi o diferencial desse exercício, que fez esse exercício ser tão difícil, como foi tão pouca gente ter acertado ele. Beleza? Bom, pessoal, essa é uma equação modular, né? Observe na equação modular, módulo, né, de 3x menos 2 é igual a 8 mais 2x. E indique a alternativa que apresenta uma das possíveis raízes. E na equação modular, você resolve tirando o módulo, esquecendo que ele existiu. Resolve normal. 3x menos 2x igual a 8. O menos 2 passa mais 2, então ficou x igual a 10. É bom você dar uma conferida, né? Pega a equação de novo e coloca o valor de x e vê se dá certinho. Então, 3 vezes 10, módulo de 3 vezes 10 menos 2, é igual a 8 mais 2 vezes 10. Então, isso aqui daria módulo de 30 menos 2, igual a 8 mais 20. Então, seria módulo de 28, igual a 28. Ok, essa raiz realmente está certa. E a outra forma é você esquecer o módulo, né? Só que trocar o sinal do outro cara. Então, 3x menos 2 é igual, troca o sinal de todo mundo que está desse lado aqui, ó. Menos 8 menos 2x. Então, ficaria 3x, o menos 2x passaria para o outro lado, mais 2x, é igual a menos 8. E o menos 2 passa mais 2. Então, ficaria 5x igual a menos 6. O x daria menos 6 dividido por 5. Né? Então, uma das respostas seria 10 mesmo. Agora, vamos dar uma conferida nessa resposta aqui. Ó. 3x menos 2 igual a 8 mais 2x. Vamos substituir agora o x por menos 6 quintos. Ficaria 3 vezes menos 6 quintos menos 2 igual a 8 mais 2 vezes menos 6 quintos. Então, aqui ficaria menos 18 sobre 5 menos 2, módulo, igual a 8. Isso aqui daria menos 12 sobre 5. Olha só o que acontece, pessoal. Fazendo MMC aqui, ficaria 5, ficaria menos 18 menos 4, na verdade, menos 10, desculpa, a MMC aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aqui ficaria 40 menos 12 dividido por 5. Resolvendo, olha o que ficaria. Ficaria menos 28 sobre 5, módulo disso, igual a 28 sobre 5. Perfeito. Então, você teria realmente essas duas raízes aqui, 10 e menos 6 quintos. Todas as duas seriam a resposta dessa equação modular que a gente teve aqui, beleza? Bom, pessoal, vamos lá que essa questão não é uma questão fácil, não. Em um triângulo equilátero ABC, então eu tenho um triângulo, esse triângulo vai ser equilátero, deixa eu fazer ele um pouquinho maior, né? Triângulo equilátero. Inscreve-se um quadrado de área 3 metros quadrados. Espera aí, gente. Se é um quadrado de área 3 metros quadrados, o importante é saber o lado do quadrado. Então, a área é o lado ao quadrado. Se a área é 3, que é igual ao lado ao quadrado, o lado vai ser raiz de 3. Então, o lado do quadrado é raiz de 3. Então, eu vou colocar esse quadrado aqui. Ele está escrito aqui. E ele tem raiz de 3 de lado. Sabe-se que MN está contido em AC. Então, eu tenho um MN aqui. Está contido em AC. O ponto P pertence a AB. Então, eu tenho o B aqui. Esse aqui vai ser o ponto P. E o ponto O pertence a BC. Esse aqui é o ponto O. Nessas condições, a área do triângulo ABC mede. Gente, se esse ABC é um triângulo equilátero, a área dele é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso do lado desse triângulo. Repare que esse triângulo seria equilátero também. Aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Beleza? Eu vou pegar esse triângulo aqui, APM. Em que aqui vale raiz de 3. E eu vou querer saber esse lado aqui. Por que eu quero saber esse lado aqui? Porque na hora que eu achar esse lado aqui, que aqui é x,
vai ser igual a esse aqui, porque esse triângulo AMP é igual ao triângulo ONC. Então, só que ele está virado, mas os lados são os mesmos. Tá? Então, eu vou descobrir, porque aí eu vou ter o lado do triângulo todo, do triângulo ABC. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Vamos calcular o x aqui primeiro. Olha, o raiz de 3, ele é o cateto oposto ao 60. O x, ele é o cateto adjacente. Porque aqui é a hipotenusa, que é o oposto a 90 graus, o que sobra fica sendo adjacente. Então eu tenho raiz de 3, que é o cateto oposto, e quero o adjacente. Quem relaciona o oposto com o adjacente? Tangente. Tangente 60 é o cateto oposto, que é o raiz de 3. Raiz de 3. Sobre o adjacente, que é o x. Então fica raiz de 3, que é tangente 60, raiz de 3 sobre x. Multiplicando cruzado, aqui embaixo é 1, fica x raiz de 3, é igual a raiz de 3. O x fica sendo raiz de 3 dividido por raiz de 3, que é 1. Então o x é 1, então isso aqui vale 1, isso aqui vale raiz de 3, e isso aqui vale 1 também. Então o lado desse triângulo nosso, ele vale 1 mais raiz de 3 mais 1. O lado dele fica sendo 2 mais raiz de 3. Vou jogar na fórmula aqui. Lado 2 mais raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área 2 mais raiz de 3 ao quadrado, gente, não é 4 mais 3 não, pelo amor de Deus. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ele vai dar 4 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que vai ser o 3. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes raiz de 3 sobre 4. A área vai ficar 7 mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Que vai dar o que, gente? A área aqui. Multiplica todo mundo por raiz de 3 aqui em cima, olha. 7 raiz de 3. O 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. O raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, 4 vezes 3, 12. Tudo isso sobre 4. Essa é a resposta desta questão aí. Beleza? Bom, pessoal, ele fecha, essa questão fecha aquela matéria de relações de Girard para a gente fechar a matéria de polinômios, né? A última coisinha que a gente aprende de polinômios. Então, indique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação. Então, eu estou vendo que é uma equação do terceiro grau, né? Então, isso aqui é o primeiro, a gente chama de A. O segundo aqui a gente chama de B, o coeficiente. Esse aqui é o coeficiente C. E esse aqui é o coeficiente D. As relações de Girard falam que o produto é dado por menos D sobre A. A gente viu que o D ali vale menos 10 e o A vale 5. Então, o produto vale menos D, então é menos 10, sobre o A que vale 5. Então, o produto vale menos 10 é 10, dividido por 5. Dividido por 5. O produto vale 2. Beleza? Então, o produto aí vale 2.